Lâmina 8, caixão. Por que essa lâmina tem a ver com doenças? A maioria dos estudantes e profissionais oracular, né? Eles comentam sobre essa lâmina no sentido de a pessoa morreu de doença. Morreu porque estava com doença, né? Por que essa lâmina tem a ver com doenças? A pessoa olha para a lâmina, o oraculista olha para a lâmina, o estudante olha para a lâmina e fala em doença. Porque na cabeça dos estudantes e oraculistas, a pessoa morreu porque morreu de doença. Porque as pessoas morrem de doença. Na cabeça deles, funciona assim. Essa conclusão de raciocínio pelo estudo visual da carta, né? Pela primeira impressão de estudo visual da carta. Mas você já parou para pensar por que essa lâmina realmente tem a ver com doença? Já parou para pesquisar? Já parou para um estudo mais profundo, mais sério, mais rigoroso, mais apurativo, mais detalhista a respeito dessa questão? Porque quando você fala sobre o significado de uma lâmina, você tem que explicar por que você chegou à conclusão daquele significado. E as pessoas que falam que o caixão tem a ver com doença por causa de morte, ponto final, acabou aí, não tem explicação. A pessoa morre porque morre de doença. Não, mas olhando para o caixão, você vê, tem a ver, mas nem tudo, né? Nem tudo é morte por consequência de doença. Mas se a gente for seguir essa linha de raciocínio, um dos pilares do ensino independente, um dos 5 pilares do ensino independente, tem a ver com o estudo e pesquisa da origem realista do símbolo. Então, se eu estou pesquisando questões relacionadas àquele significado ligado a essa lâmina, eu tenho que pesquisar aquilo dentro do campo de realidade do símbolo. Esse é um dos 5 pilares do ensino independente, ou seja, as pesquisas têm que ter comprovação material, física. Porque se não houver uma comprovação física e material, o ensino independente não aceita aquilo ali. Porque aquilo ali pode partir de quê? De um campo de visão, de estudo visual. Quando o estudante ou oraculista pega a carta para fazer um estudo visual. Fica olhando para a carta e associando a lâmina tudo que pode ser. Tudo que pode ser. Mas não estuda, não pesquisa, fica só naquela interpretação por impressão visual, aquele estudo visual da lâmina, né? A pessoa não estuda, só fica ali. Ou pode ser uma interpretação achista, ou uma interpretação por crença religiosa, ou uma interpretação inserindo astrologia, coisa que também aí já parte para um campo de fusão, né, de astrologia com baralho cigano, que não tem nada a ver, mas tem gente que faz isso, né, para interpretar as lâminas. Então, um dos 5 pilares do ensino independente é trazer, em relação ao significado do símbolo, a realidade concreta do fato. E hoje eu vou falar sobre isso. Qual a realidade concreta do significado de doenças ligadas ao caixão? Eu fui pesquisar e, olhando para a lâmina ao caixão, por que as pessoas falam tanto em doença, mas não explicam nada, né, a respeito do que da conclusão de significados, né? Então, eu fui pesquisar o caixão. E o que tem no caixão? Qual a utilidade do caixão? É comportar a matéria em decomposição, o cadáver, né? A matéria morta. Aí lá fui eu estudar o cadáver, né? Fui estudar o cadáver e eu descobri, nos estudos sobre o cadáver, 2 bactérias, a putrescina e a cadaverina. Eu descobri essas 2 bactérias. Uma delas é comedora de carne, a bactéria cadaverina. Ela é comedora de carne. Inclusive, se ela entrar numa ferida aberta de uma pessoa que visita o cemitério, a pessoa pode perder um membro. Se essa bactéria cadaverina entrar, né? Eu vou chegar lá, vou trazer as explicações aqui do começo, porque quando você
fala sobre o significado de uma carta, você tem que explicar por que você chegou àquela conclusão. E tudo dentro da realidade, tá? Não pode ser fantasia, achismo, impressão visual. Tem que estar dentro da realidade da lâmina. E eu fui estudar o cadáver e encontrei essas duas bactérias, né? Isso está dentro da realidade do símbolo, tá? Dentro dos fatos concretos da vida real. Não é achismo, não é fusão disso com aquilo. É a realidade, tá? Então, vamos começar do começo. No necrotério, se o corpo do cadáver não for preparado, o que acontece? O abdômen desse cadáver ele vai aumentando de volume com os gases por causa do efeito dessas bactérias. A ação dessas bactérias, ela vai empurrando, formando os gases e empurrando os líquidos, né, que contaminam o solo do cemitério e podem provocar doenças respiratórias às pessoas. Então, essas bactérias alojadas dentro desses cadáveres no cemitério, elas vão empurrando o líquido para fora com a pressão dos gases. E esse líquido é chamado de necrochorume. O que tem nesse líquido? Dentro desse líquido tem bactérias, protozoários e vírus altamente tóxicos. Por isso que quando esse líquido do cadáver é expelido do caixão para o solo, né? No caso aí, tem a questão os solos e os lençóis freáticos, né? Que são contaminados, a qualidade do solo e do lençol freático dentro dessas regiões onde tem cemitério é contaminada por esses líquidos. E esses gases do cadáver, né? Que vão saindo pelo efeito das bactérias, eles vão subindo o solo e causando vírus no ar, né? Até respirar o ar do cemitério, né? Você pode pegar uma virose ali, uma virose por causa disso aí. Isso é um fato comprovado, tá? E os líquidos que descem para o solo, eles contaminam a água da região de pessoas que moram próximo aos cemitérios e acabam pegando câncer. Isso é um estudo comprovado, vida real, tá? Então, o que acontece? O caixão tem a ver com doenças por causa disso. Eu fui pesquisar o cadáver e desenvolvi esses estudos aí dentro dos fatos reais, da realidade, né? E agora dá para explicar, dá para esclarecer quais os tipos de doença, por que tem esse significado de doença, né? Agora tem uma explicação em relação a essa questão, porque essa questão do significado de doença é ligada ao caixão, né? Porque as pessoas falavam, é doença, uma doença terminal, é doença, mas nunca explica o que tem por trás, o que é essa doença, né? Então, você pesquisando o cadáver, você acaba descobrindo. Então, existem casos de viroses que partem da decomposição desses corpos em cemitérios, né? Esses cemitérios, a maioria não cumpre as normas de colocar o manto protetor dentro da urna. Esse manto protetor é tipo um absorvente, né? Para absorver esse líquido, esse necrochorume, e não deixar que ele tenha contato com o solo, para não contaminar o solo, a água, o ar, né? E esses cemitérios não cumprem essas normas de colocar esse manto protetor, então muitos cemitérios, né, por não cumprir essas normas, acabam desencadeando essas doenças e contaminações dentro daquela região, né? O solo daquela região do cemitério é contaminado. Por isso que antigamente as pessoas iam ao cemitério no enterro de uma pessoa e tiravam o sapato antes de entrar em casa, né? Porque se você não toma banho quando voltar do cemitério, se você não tira o sapato, vem as bactérias, né? Essas bactérias, elas podem trazer infecções. Infecções essas que podem
desencadear, sim, quadros de saúde terminal, né? Essas pessoas que estão mortas, enterradas por ali no cemitério, esse solo é contaminado, né? Então, as pessoas que estão mortas por lá, elas trazem vírus com essa decomposição do corpo, né? Porque a decomposição do corpo, ela tem aquelas 4 fases, né? Em 6 dias, os gases incham e formam bolhas na pele do abdômen, tá? Em 6 dias, os gases vão inchando o corpo da pessoa e formando bolhas na pele do abdômen. Em 2 semanas, esse abdômen já fica inchado com o acúmulo de gases. Em 3 semanas, os tecidos já ficam amolecidos e os órgãos já começam a vazar os gases. E as unhas caem. Esses gases que começam a vazar dos órgãos sobem para o subsolo e entram ali na atmosfera de ar do cemitério, né? Aí você pode pegar uma virose, né? Em 4 semanas, os tecidos moles já começam a se liquefazer e o rosto da pessoa se desfigura. Então, essa decomposição, essas fases de decomposição, elas são muito rápidas. Até esqueletizar, né? Leva 1 mês, até a esqueletização, mais ou menos assim. E quando você entra no cemitério, né, para fazer uma visita, por exemplo, o dia do aniversário do fulano, vou lá visitar, é o dia dos finados, vou lá. Você tem que tomar cuidado para não entrar com ferida aberta ali, ou após uma cirurgia, ou levar a criança que passa a mão em tudo, né, e pode botar na boca, nos olhos, porque tem essas bactérias lá, e essa bactéria, como eu falei, essa bactéria cadaverina, ela é comedora de carne. Se tiver uma ferida aberta, ou se a pessoa estiver entrando lá após uma cirurgia, pode perder um membro, pode até morrer. E eu vou te falar, não adianta passar álcool não, tá? Não adianta passar álcool se você pegar uma bactéria cadaverina, porque essa bactéria, ela só morre com temperatura a partir de 90 graus. Por isso que tem o lance da cremação, né? Mas aí os corpos ali não estão cremados, né? Então, a propagação, a proliferação de bactérias, de vírus, de contaminação da água do cemitério é muito maior do que você imagina, né? Não tem um controle sobre isso. Agora que está tendo, né, um controle, porque perceberam que as pessoas nas regiões próximas ao cemitério, elas estão pegando câncer, estão pegando doenças por causa da água do solo do cemitério que vem contaminada. Tudo contaminado, né? Inclusive os próprios resíduos de cadáver, lixo, né? O resto da decomposição do cadáver, o pessoal do cemitério, eles pegam e jogam junto com o lixo comum. Entendeu? Descobriram isso. E aí a situação vai ficando pior. Então, antigamente tiravam o sapato antes de entrar em casa, porque essas bactérias, elas são muito resistentes e elas sobrevivem por meio dos esporos, que podem ficar nos sapatos. Entendeu? Então, tiravam os sapatos antes de entrar em casa por causa disso, os esporos. Esses esporos aí, eles são produzidos pelas bactérias e são muito imperceptíveis, leves, né? Quer dizer, uma coisa assim que não é perceptível como aquela bactéria cadaverina, né? Vai comendo a carne. Você percebe que tem uma coisa ali. Esses esporos, eles são tão leves que eles permanecem horas no ar. Eles podem permanecer horas no ar e se deslocar a grandes distâncias também, causando aí uma propagação de virose. Isso tudo parte do cemitério, isso tudo tem ligação com o significado do caixão. Então, essa questão aí de visitar cemitério, isso traz doenças por causa das bactérias, a putrescina e a cadaverina, e outros micro-organismos presentes que também podem entrar na ferida aberta da pessoa. Então tem que tomar cuidado com essa questão aí de feridas, tá? Mas agora você não vai pegar o caixão, tá? E ficar interpretando somente uma lâmina isolada ou 2 lâminas isoladas, ele mais outra conjunção, como uma bactéria cadaverina. Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso, tá?
tem um significado. Quando você estiver analisando questões sobre doença, para você ver essas questões de bactéria, tem que ter sempre ali o rato com as nuvens ao lado do caixão. Isso quando você estiver analisando questões de doença, tá? Porque o rato tem a ver com bactérias, tá? E as nuvens, aquela questão aí da invisibilidade, a empolação, alguma coisa inchando, os gases, né? Aquela coisa toda, né? Essa parte dos gases seria o vírus, as nuvens, ela representaria o vírus, né? Que é propagado pelo ar, ou seja, esse vírus vem da onde? Dos gases produzidos pelas bactérias no abdômen dos cadáveres, ok? Então, deu para entender? Então, essa questão aí de chegar do cemitério, tomar banho, botar imediatamente a roupa para lavar, tirar o sapato antes de entrar em casa, lavar bem as mãos. Tem gente que vai até com luva, né, para o cemitério. Isso aí é uma questão de saúde pública, não é uma questão religiosa, tá? É uma questão de saúde pública. Então, essas bactérias, elas são bactérias muito resistentes, como eu falei, tá? Elas só morrem a partir dos 90 graus de temperatura. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Agora você já sabe por que o caixão tem a ver com doença, qual tipo de doença, como é que ocorre isso, como é que se desencadeia isso. Então, para você descobrir a doença específica ligada à realidade do símbolo ou caixão, você tem que estudar tudo que está ligado ao símbolo. O que está ligado ao símbolo? O cadáver. Então, o estudo tem que ir direto para o cadáver. E aí você vai conseguir desenvolver, né, uma leitura coerente com a realidade em relação à sua interpretação e dificilmente vai errar a tua interpretação, porque ela está bem alinhada com tudo que bate na realidade do símbolo. Inclusive, eu vou deixar um link para vocês aqui embaixo sobre essa questão de saúde pública, né? Até um alerta também para as pessoas que vão ao cemitério. Deixar aqui embaixo para vocês esse link que fala exatamente sobre essa contaminação do solo, das águas, desses líquidos, né? No solo do cemitério, os líquidos que são expelidos pelo cadáver. São os líquidos, né? Esse líquido é chamado necrochorume. Ele contém bactérias, protozoários e vírus altamente tóxicos que vão subindo com os gases e contaminando ali todo o solo, todo o ar do cemitério. Então é perigoso sim para a saúde. Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários e na descrição do vídeo para você poder dar uma olhada aí e poder se precaver em relação a essas questões, tá? Eu fiz questão de estudar isso aí para trazer uma resposta em relação o porquê do caixão tem a ver com doenças. Porque eu nunca ouvi ninguém explicar. Eu sempre ouvi as pessoas, desde que eu comecei a jogar cartas, eu só ouvi as pessoas falando, é doença porque a doença mata, alguma doença que mata. Mas eu nunca entendi por que é uma doença que mata, que doença é essa, o que desencadeia isso, o que está por trás disso. Eu nunca entendi isso, então teve que passar anos, né? Anos para eu poder chegar até aqui e estudar essa questão ligada ao cadáver, né? Que ninguém nunca estudou, que ninguém nunca falou, que ninguém nunca explicou, né? Porque uma coisa é quando a pessoa pega o significado, o caixão tem a ver com doença, tá bom, tem a ver com doença. Então pega esse significado e reproduz ali. Pegou e reproduziu porque o outro falou e ela concordou, entendeu? Mas não está explicando. E quando a pessoa não explica por que ela chegou à conclusão daquele significado, isso significa que ela pegou e reproduziu de alguém, porque ela concordou com alguém. Concordou com alguém, pegou o significado e está reproduzindo aí. Não é dela, aquele significado é popular, sei lá, não sei de quem ela pegou aquele significado, mas quando a pessoa não explica por que chegou àquela conclusão, eu já desconfio, isso aí não é dela não, ela pegou e reproduziu de alguém,
né? Tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação lógica, tem que ter uma raiz de estudo, de pesquisa, porque a pessoa simplesmente não pode pegar, falar uma coisa e não saber explicar aquilo. Principalmente professora de baralho cigano, o que é bem pior, né? Pior ainda se você está colocando o significado no teu material para vender e coloca o significado ali sem explicação. Quer dizer, não tem explicação. O caixão é doença, ponto. Tá aqui no material. Tá aqui na apostila. Tá aqui no livro. É doença, ponto, e causa morte. Doença que causa morte. Mas você não explica. Você não explica qual tipo de doença. Porque no rato a gente sabe. Nas outras lâminas a gente sabe qual tipo de doença. Aqui no caixão não, nunca ouvi essas explicações. E teve que passar anos para eu começar a refletir sobre isso e ir atrás, pesquisar para encontrar uma resposta. E eu consegui a resposta, tá? Está bem explicadinho, bem desenvolvido. E é uma resposta que tem coerência com a realidade. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Perguntas vocês podem deixar nos comentários. E não esqueçam, tá? É importante quando você ouve uma pessoa falar sobre o significado da carta, a pessoa tem que explicar por que ela está dizendo que a carta representa aquele significado, tá? Tem que desenvolver as explicações sobre as conclusões de raciocínio, de pesquisa a respeito daquilo ali. Aí você vai ver, entender se aquela pessoa ela tem um alinhamento correto de raciocínio em relação à coerência simbólica, entendeu? Ou se ela está pegando aí os significados de astrologia e colocando ali, ou se ela está pegando o significado de reproduzido de alguém, sei lá. Aí você vê, aí é que você vai ver, né?